Bom dia a todos e todas. Estamos aqui eu e o Belmiro. Belmiro passeando aqui ao lado das muralhas de Saint-Malo. Hoje é sábado, 23 de abril, e agora é bem cedo. Então, vocês vão conhecer um pouquinho de Saint-Malo, de uma história muito curiosa que liga Saint-Malo ao Brasil, que são as invasões francesas ao Rio de Janeiro, que foi invadido e saqueado, na principal das vezes, né, por um líder aqui de Saint-Malo. Essas são as ruas desertas de Saint-Malo. E o motivo é que tá frio, 6, 7 graus, baixa estação, né? Nós estamos no final de abril ainda, e porque são 6h30, 6h50 da manhã, então o dia acabou de nascer. Isso aqui vai ferver de gente lá por 9, 10 da manhã. Mas vamos lá. Qual que é a importância de Saint-Malo, então, para a história brasileira? Vou contar um pouquinho da história. No início do século, Saint-Malo sempre foi conhecida por ser uma cidade com muitos piratas e corsários, porque é uma cidade litorânea e está localizada estrategicamente na boca do Canal da Mancha. Isso fez com que se desenvolvesse aqui o crime da pirataria, que sempre foi punido exemplarmente com a forca. No entanto, em muitas situações, em muitos contextos históricos específicos, a pirataria foi aliada de reis. Sabe, o pirata é o bandido, mas numa guerra, se ele puder prejudicar o inimigo, ele pode, evidentemente, ser utilizado como uma estratégia para você conseguir enfraquecer o inimigo. Então, em muitos momentos da história surgiram o que nós chamávamos de os corsários do rei. O que era o corsário do rei? Era um pirata trabalhando para o rei. Então ele tinha uma carta de corso, uma autorização para cometer o crime da pirataria, contra, obviamente, os navios do inimigo. No caso específico, então, de Saint-Malo, no início do século XVIII, estava acontecendo a Guerra de Sucessão na Espanha. Ou seja, o rei espanhol morreu e o rei da França passou a disputar o trono espanhol. Ele queria que o seu filho se tornasse rei da Espanha. A França queria, evidentemente, incorporar algumas colônias espanholas pelo mundo e talvez até mesmo a Espanha. Isso causou uma grande crise na Europa, que acabou resultando na Guerra de Sucessão. E na Guerra de Sucessão, França e Espanha, curiosamente, ficaram do mesmo lado. Os espanhóis aceitaram que o filho do Luís XIV, o rei Sol, se tornasse rei da Espanha, né, o Filipe V. E Inglaterra, Áustria, algumas cidades alemãs, a Alemanha ainda não existia, não aceitaram isso. Por conta de que a França se fortaleceria muito se isso acontecesse, e teve início a Guerra de Sucessão. E na Guerra de Sucessão, Portugal, tradicional aliado da Inglaterra, se aliou à Inglaterra. Ou seja, França de um lado, Portugal no outro. E o Rio de Janeiro era português. Olha que curioso. Então toda essa tradição pirata francesa resultou na primeira invasão do Rio de Janeiro, em 1710. Na primeira invasão do Rio de Janeiro, que foi liderada por um cara que não era Saint-Malo, chamado Leclerc, quase 2.000 homens invadiram o Rio de Janeiro. No entanto, a invasão foi preparada sem muito cuidado. Os ingleses ficaram sabendo com semanas de antecedência. Uma preparação dessa demora bastante tempo. E isso levou aos portugueses terem tempo para se prepararem para a invasão. Ou seja, os portugueses estavam esperando a invasão francesa, dos piratas franceses. E quando eles chegaram, eles foram recebidos a bala, evidentemente, aos canhões das duas fortalezas do Rio de Janeiro. E eles acabaram dominados, presos. Dos mais de 1.000 soldados franceses, né, piratas franceses, são par les pirates. Dos mais de 1.000 soldados franceses, muitos foram mortos, centenas, e 600 foram presos, inclusive o Leclerc, que era um líder. Então a primeira invasão acabou fracasso redundante. Muito dinheiro perdido, que era captado entre investidores. Imagina só, esses atos de pirataria oficiais, o corso, eles tinham dinheiro captado em investidores. Então gente poderosa da França acabou perdendo muito dinheiro. Leclerc, um cara muito conhecido, acabou sendo preso, e 600 soldados franceses foram presos também. Essa é a escadaria que leva à muralha. 600 soldados franceses foram presos também. Belmiro, vamos... Ó, o Belmiro tá embaixo brincando. Mas ele sempre me segue, ele é obediente.
Bom, isso levou então à organização da segunda invasão. A segunda invasão foi organizada por uma pessoa aqui de Saint-Malo, que entrou para a história como Duguay-Trouin, que é uma figura venerada na França. Ele já teve navios batizados com o seu nome, e mais agora, em 2023, vai ser lançado mais um submarino nuclear francês, que vai ser batizado com o nome do Duguay-Trouin. O Duguay-Trouin, então, ganhou uma carta de corso do rei da França. O que é a carta de corso mesmo? Ele ganhou o direito de invadir o Rio de Janeiro, autorização, sem estar cometendo crime. E aí ele começou a captar dinheiro entre investidores. Foi captada uma grande quantia de dinheiro, o rei abriu mão do seu corso, 1/5 do valor deveria ficar para o rei, mas como a invasão era muito arriscada, o rei abriu mão dos seus 20%, olha que maluquice. E aí, 6.000 homens em 18 navios saíram de Saint-Malo em direção ao Rio de Janeiro. Dessa vez eles tomaram mais cuidado, foi uma invasão assim secreta. Os ingleses não ficaram sabendo e não avisaram os cariocas, né, que na época eram portugueses. E eles então chegaram ao Rio de Janeiro, pegaram o Rio de Janeiro desavisado e conseguiram desembarcar no Rio de Janeiro com 6.000 homens. Praticamente sem resistência, eles ocuparam a cidade. Saquearam todas as casas, que era o padrão dos piratas, e exigiram uma enorme quantia de dinheiro. Ou vocês entregam o dinheiro, ou a cidade inteira será queimada. E eles ainda ameaçaram invadir as Minas Gerais. Olha que coisa maluca. Os fluminenses, então, né, que é o nome do habitante da cidade do Rio de Janeiro, passaram a se organizar, pressionar os mineiros para que eles dessem ouro. E depois de meses de invasão, os franceses saíram daqui com 1,3 tonelada de ouro, centenas de quilos de prata, que era um outro metal precioso, mais açúcar e mais objetos dos saques que foram realizados por eles. Eles ainda fizeram com que pessoas abastadas recomprassem suas casas que haviam sido tomadas na invasão. Então eles saíram daqui carregados de dinheiro, com muita riqueza e, obviamente, com os 600 franceses que haviam sido presos na invasão anterior, que havia sido ocorrida 1 ano antes. Então a invasão foi um sucesso tremendo. Duguay-Trouin então voltou com a França, com a sua esquadra, né, 18 navios, mas ele enfrentou uma tempestade, azarado. Perdeu 3 navios em Açores, um deles com parte das riquezas. No entanto, a história conta, né, que apesar de perder um navio com grande quantidade das riquezas, o corso, o saque ao Rio de Janeiro, deu 92% de lucro. Então foi realmente uma invasão assim vitoriosa do Duguay-Trouin. E isso acabou ligando a história dessa pequena cidade de Saint-Malo ao Rio de Janeiro. O Duguay-Trouin virou uma celebridade depois da invasão ao Rio de Janeiro. Belmiro, vamos? Virou uma celebridade depois da invasão do Rio de Janeiro. E ele passou a ser um conselheiro do rei. O rei adorava escutar as histórias dele. E ele acabou se transformando numa espécie de conselheiro do rei. Ele virou almirante da marinha francesa, olha que curioso. E se tornou uma espécie de conselheiro do rei que o adorava. E hoje ele é uma figura nacional de expressão. Ele é venerado pela marinha francesa como um cara corajoso, empreendedor, líder, graças à invasão do Rio de Janeiro e aos demais serviços prestados na Guerra de Sucessão Espanhola. Então essa é a história que liga Saint-Malo, a cidade dos piratas, dos corsários, ao Rio de Janeiro. É bem curioso, né? O pirata é um bandido, mas às vezes quando ele está servindo a nação, ele é tolerado, às vezes até venerado. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu.